Pessoal, quando a gente está falando de função, independente se ela seja do primeiro grau, se a gente tiver uma reta, se a gente tiver uma parábola, x e y, se a gente tiver uma equação do terceiro grau, se eu tiver uma equação do terceiro grau, ele vai ter três raízes, ou até três raízes, então corta o eixo x em três pontos. Se eu tiver qualquer outro tipo de função, todas elas têm uma coisa em comum. Todas elas têm o par ordenado. E o par ordenado, nesse caso, a gente está trabalhando sempre com o nosso x e y. Em todos eles tem o x e o y. Todos eles, ó. X e y. X e y. Abscissa ordenada. Abscissa ordenada. E todos eles a gente pode escrever como sendo um par ordenado, que eu posso fazer assim, ó. Um A, B. Onde esse A e B a gente pode representar graficamente. Vou pegar o primeiro gráfico aqui. O primeiro, o A, a gente tem que representar o X. E o segundo, o B. A gente representa como sendo o Y. Esses são os valores. Então, se eu quiser representar qualquer ponto de uma função lá no nosso gráfico, eu pego o A, substituo lá no X, o B, substituo no Y, e eu tenho lá esse carinha aqui, que é o nosso par ordenado. Então, esse é o ponto do nosso par ordenado, que a gente pode chamar como sendo A e B. E, pessoal, eu posso esboçar uma função se eu tiver todos os pares ordenados. Eu não preciso necessariamente saber como que é o gráfico, se é uma reta, se é uma parábola, se é uma curva qualquer. Se eu tiver todos os pares ordenados, eu consigo esboçar o gráfico tranquilamente. E olha só, se eu tiver, por exemplo, uma função que eu tenho assim, ó, 3x menos 1 e 4. E eu falo que isso daqui é um par ordenado. E eu vou falar que esse par ordenado é igual a um valor, sei lá, vou colocar aqui 5 e 2 menos y. Pessoal, como esse par ordenado é igual a esse par ordenado, nós vamos ter que esse aqui que representa o x, se eu colocar aqui, ó, tudo isso daqui é o x, o nosso par ordenado, e tudo isso daqui é o nosso y. Do outro lado vai ser a mesma coisa. Esse é o x e esse é o y. Então a gente vai ter que o que a gente tem desse lado tem que ser igual ao x do outro lado, enquanto que esse daqui vai ser igual ao que tem do outro lado. Então a gente faz uma dupla igualdade aqui. A gente pode fazer 3x menos 1 é igual a 5 e o 4 é igual a 2 menos y. Ó, passo que tem número para o lado de lá, menos 1 vira mais 1, então vai ficar 3x igual a 5 mais 1, que é igual a 6, então fica 3, x igual a 6, e aí a gente pode dividir todo mundo por 2 ou passar dividindo, e aí a gente tem que o x é igual a 6 sobre 3 e o x igual a 2. Então se a gente substituir o x igual a 2 aqui, ó, 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. 5 é igual a 5. Vamos matar o exercício. O mesmo eu posso fazer com esse carinha aqui. Se eu pegar e jogar todo mundo que tem número para um lado só, pego o 2 e passo para o lado de lá com o sinal trocado. Vai ficar 4 menos 2 igual a menos y. Aí fica 2 igual a menos y. Então, vou passar aqui para cima. 2 igual a menos y. Como tem que ser positivo, a gente multiplica todo mundo por menos 1 e vai ficar menos 2 igual a y. Se eu pegar esse valorzinho aqui e substituir aqui dentro, ó, menos 2, menos com menos, mais 2 mais 2, 4, 4 igual a 4. Então bateu, é um par ordenado. Imagina que eu tenho dois subconjuntos. Eu tenho o subconjunto A, e eu vou chamar esse subconjunto de alguns números, por exemplo, vou ter o 1, o 2, o 3, e eu tenho um subconjunto B, onde esse subconjunto, vou também chamar de 1, 2 e 3. E eu quero fazer o produto cartesiano entre os dois. Mas o que é o produto cartesiano entre os dois? Só, o produto cartesiano
entre os dois, se eu fizer A, B, a gente tem que vai ser sempre a combinação de todo mundo com todo mundo, aonde o primeiro sempre vai representar o x e o segundo sempre vai representar o y do nosso par ordenado. Só que a gente tem que fazer a combinação de todo mundo. Então perceba que o A cartesiano B é diferente do B cartesiano A. Por quê? Porque agora quem é o x é o B e quem é o y vai ser o A. Então tem que tomar bastante cuidado. Uma outra representação que a gente pode ter também é o A cartesiano A ou B cartesiano B. A gente pode representar esse carinha aqui como sendo o A quadrado. Agora, o que significa o A cartesiano B? Bom, imagina que eu tenho lá o subconjunto que eu vou chamar de A igual a 3 e 5. E eu tenho um subconjunto que eu vou chamar de 1, 4 e 6. E eu quero fazer aqui o A cartesiano B. O que eu vou fazer? Vou fazer todos os pares ordenados possíveis aí do nosso subconjunto A e do nosso subconjunto B. Como que fica esse carinha aqui? Vai ficar assim, ó. Abre a chave, aí coloca aqui, ó, abre parênteses, o primeiro com o primeiro com o segundo, o primeiro com o terceiro, e aí vai fazendo todas as combinações possíveis. Aqui o próximo, 5, aqui é só vírgula, 5 e 1, 5 e 4, 5 e 6. Tem mais alguma combinação? Não. Esse sendo o primeiro e esse sendo o segundo, lembrando que quem é o primeiro nós chamamos de x, e quem é o segundo a gente chama de y, a gente tem que um vai ser, esse é o nosso produto cartesiano, que é a combinação de todo mundo. Aí se a gente fizesse o contrário, se a gente fizesse, por exemplo, B cartesiano A, o que nós teríamos? Bom, agora inverte. É esse com esse, ó. 1 com 3, 1 com 5, e mais 4 com 3, 4 com 5, e mais. A gente tem o 6 com 3 e o 6 com 5. Então, perceba que esse conjunto é diferente desse conjunto. Os pares ordenados aqui, a gente tem que esse representa o x e agora o b representa o x. E o mesmo posso fazer com a quadrado e b quadrado. Mais uma coisa que a gente tem que perceber, que se eu quero saber quantos termos vão ter, por exemplo, quantos termos eu vou ter lá de pares ordenados dentro das minhas combinações. Aqui ó, eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Se eu multiplicar 2 vezes 3, eu multiplico o número de termos que eu tenho. Se eu multiplicar o número de termos de A vezes o número de termos de B, eu vou ter o total do número de termos de A, B. E tanto faz nesse caso, se eu for fazer de um lado ou do outro. Como aqui a gente tem que é 2 vezes 3, ó, 2 vezes 3, a gente vai ter que é sempre 6 termos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, se a gente fizer com esse daqui, ó, 1, 2, 3 vezes 1, 2, 3, 3 vezes 3, 9. Então, a gente vai ter 9 termos. Então, se a gente quisesse fazer esse daqui, por exemplo, como que ficaria? Bom, nesse caso aqui, ficaria 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, 2 com 1, 2 com 2, 2 com 3, e 3 com 1, 3 com 2, 3 com 3.
E nesse caso aqui, a gente ainda pode falar que A cartesiano B é igual a cartesiano A ou B cartesiano B, porque os dois são exatamente iguais. E se eu quisesse representar esse produto de B, produto cartesiano A, no gráfico, dá para representar? Claro que dá. O que a gente vai fazer? Bom, a gente monta o cartesiano, como só tem valor positivo, vou deixar x e y, e eu vou deixar, como é do 1 ao 6, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O primeiro, 1 e 3. Então a gente vem aqui, ó, 1 e 3. Então esse é o primeiro ponto, o primeiro par ordenado. O segundo, 1 e 5. Então 1 e 5 lá em cima. Qual é o próximo? 4 e 3. Então a gente vem aqui, ó, 4 e 3. 4 e 3. E o outro? 4 e 5. 4 e 5. Esse é o outro par ordenado. E agora, 6 e 3. 6 e 3. Então, esse aqui é outro par ordenado. E o outro, 5 e 6. E a gente ainda pode até, para melhorar a nossa representação, colocar o par ordenado embaixo, indicando. Ó. Desse daqui é 1 e 3. Então, coloca lá. Ó. 1 e 3. Esse daqui de cima, 1 e 5. Do ladinho agora, 4 e 3. Em cima, 4 e 5. O outro, 6 e 3, 6 e 5. Pronto, está representado todos os pontos lá no cartesiano.